Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Meu nome é a professora Carla e a nossa aula hoje é sobre isomeria. Então vamos começar aqui fazendo uma pergunta para vocês. Então observem aqui a imagem e vocês vão me dizer se elas são iguais ou se elas são diferentes. Então a gente tem aqui ó, a substância A, ela tem o quê? Ela é um líquido incolor, tem um ponto de ebulição de 78,5 e apresenta reatividade química. E a gente tem aqui essa substância B, que é um gás incolor, ponto de liquefação a menos 23,6 graus e tem baixa reatividade química. Então, só de olhar assim, a gente já sabe que são o quê? Substâncias diferentes. Mas, gente, olha esse detalhe, eles têm o quê? Eles têm o mesmo, ó. Eles vão ter o quê? A mesma fórmula molecular. Então, eles têm o quê? 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. E agora? Eles têm a mesma fórmula molecular, mas eles têm o quê? Eles vão ter o quê? As propriedades diferentes. Então, baseado nisso, qual que é? Elas são iguais ou elas são diferentes? Então, aqui, ó, a gente vai ter a fórmula estrutural, né? Então, embora a fórmula molecular ela seja igual, a sua fórmula estrutural ela é diferente. Assim como o quê? Assim como as suas propriedades físicas, né? Então, aqui a gente tem o álcool etílico e aqui a gente tem o éter metílico. Né? Então, embora elas tenham essa mesma fórmula, né, de 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, elas são completamente diferentes, né, em relação à sua função química e também às suas propriedades físicas. Então, isso que a gente chama de isomeria. Né? Então, isomeria, né, quando as moléculas elas têm o quê? Elas têm a fórmula molecular igual, porém, a sua estrutura ela é diferente. Então, a gente tem aqui o exemplo da palavra Roma. Né? Então, com a letra R-O-M-A, a gente consegue escrever mora, a gente consegue escrever amor, a gente consegue escrever ramo. Né? Então, na química, a gente também consegue fazer esses rearranjos, né, com os átomos que a gente possui. Então, isso a gente chama de isomeria. Que um outro exemplo é como gêmeos. Né? Quem aí já não conhece ou já viu aí um casalzinho de gêmeos? Eles são iguais, são idênticos, porém eles têm o quê? Eles têm propriedades diferentes, né? Eles têm personalidade diferente, às vezes eles têm um jeito diferente, muitas vezes eles pensam de formas diferentes. Então isso acontece também aqui dentro da química, nessa parte de isomeria. Então na isomeria, gente, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a isomeria plana, né? Então na isomeria plana a gente tem a questão da isomeria de função, a isomeria de cadeia, a isomeria de posição, metameria ou compensação e a tautomeria. Então aqui é a parte da isomeria plana. E aí a gente tem a isomeria espacial. E aí na isomeria espacial, né, a gente vai ter a isomeria geométrica ou cis e trans e a isomeria óptica. Então a isomeria ela vai ter essas duas separações entre a isomeria plana e a isomeria espacial. Então, vamos ver cada uma delas. Então, dentro da isomeria plana, a gente vai ter a isomeria de cadeia. Como que funciona essa questão da isomeria de cadeia? A gente vai ter os átomos ou radicais que vão mudar o quê? A sua posição na cadeia carbônica, sem alterar o quê? A função química do composto orgânico. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem o metilpropano, né? Então, lembra que a gente viu nessas aulas passadas que a gente vai ter o quê? Aqui é a cadeia principal e aqui ó, a gente vai ter uma ramificação. Né? E por conta dessa ramificação, essa molécula ela vai ser a metilpropano. Já aqui ó, a gente tem uma cadeia normal, né? Então a gente não tem nenhuma ramificação aqui nessa cadeia. Então ela vai ser o butano. Então, isso daqui a gente chama de isomeria plana de cadeia. É a mesma fórmula molecular, mas vai mudar o quê? Vai mudar a sua estrutura ali na cadeia carbônica, né? Tendo ramificação ou sem ramificação. Então, essa daqui é a isomeria plana de cadeia. A nossa próximo tipo de isomeria é a isomeria plana de posição. Né? Então, ela vai o quê? Vai diferenciar por alguns aspectos ali na sua estrutura.
Então, esses aspectos, né, eles podem ser o quê? A posição da insaturação, a posição da função ou então a posição da ramificação, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, aqui, ó, a gente tem a posição, né, da ramificação. Então, aqui, ó, a nossa ramificação, ela tá o quê? Ela tá ligada ao carbono número 2. Então, aqui a gente tem um 2-metilpentano. E nesse outro exemplo, ó, a gente tem a ramificação no carbono 3. Então, ele é o 3-metilpentano. Então, o quê? Elas são iguais, né? A fórmula molecular é igual. A fórmula estrutural, ela é diferente por conta do quê? Da posição onde o radical, né, ele se encontra, na posição da ramificação. Então, eles são o quê? Isômeros, planos de posição, em relação à sua ramificação. Aí, eles podem ter o quê? Essa isomeria plana de posição em relação à sua insaturação, né, em relação ao local da insaturação, no local da dupla ligação. Então, aqui, ó, a gente vai ter o quê? A dupla ligação entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, daqui vai ser o but-1-eno, né? Então, a ligação dupla aqui ligada nesse primeiro carbono. Já esse outro exemplo, gente, olha aqui. A insaturação, né, a dupla ligação, ela está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, ele mudou o quê? A posição da insaturação, da dupla ligação. Então, aqui a gente vai ter o but, aí o 2, que é o carbono, né, onde a insaturação está ligada, e eno, por ser o quê? Dupla ligação, por ser um alceno. Aí, outra possibilidade que a gente tem ali da isomeria plana é em relação ao local, né, a posição do grupo funcional, né? Então, aqui, ó, a gente tem uma cetona que vai estar o quê? Vai estar ligado ao carbono 2, então vai ser a penta 2-ona, né? A pentanona de posição 2. E aqui, né, o grupo funcional da cetona está ligada ao carbono número 3. Então, daqui vai ser o pentan 3-ona. Então, é assim que funciona, né, a questão da isomeria plana de posição em relação ao seu grupo funcional. O nosso próximo tipo de isomeria é em relação ao quê? Em relação ao lugar, né, a localização do heteroátomo. Então, a gente chama ela de compensação ou metameria, né? Metameria significa o quê? Meta é mudança, meros é parte. Então, é a mudança, né, do local do heteroátomo que a gente tem aqui. Então, aqui, ó, o nosso heteroátomo é o oxigênio. Então, aqui ele está entre o carbono 1 e o carbono 2, né? Então, ele está aqui nessa posição. Então, a nomenclatura dele vai ser metoxipropano. E aqui, ó, nesse exemplo aqui de baixo, ele vai estar entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, ele mudou o quê? A sua posição. Então, quando a gente tem um heteroátomo, né, a função, ela mudando de posição, a gente chama de isomeria plana de compensação ou metameria. Nosso próximo tipo de isomeria é em relação à isomeria plana de função, né? Então, no exemplo anterior, a gente tinha o quê? A gente tinha a mudança do local, né, da função. Aqui nesse tipo de isomeria, a gente vai ter a mudança do tipo de função. Então, aqui, ó, a gente tem um aldeído, né, que é o butanal. Então, aqui a gente vai ter, ó, 4 carbonos e o grupo aldeído aqui na extremidade dessa cadeia carbônica. E aqui a gente tem a butanona, né, que é o grupamento da cetona. Então, ele vai estar aqui a dupla ligação entre radicais, né? Então, a gente mudou o quê? A gente mudou o tipo de função. Então, aqui é um aldeído, aqui é uma cetona. Então, eles vão ter o quê? Vão ter a mesma fórmula molecular, que é a C4H8 oxigênio, mas o quê? A sua estrutura, né? A sua fórmula estrutural, ela é diferente. Então, daqui é a isomeria plana de função. Então, aqui é o aldeído, aqui é uma cetona. O nosso próximo tipo de isomeria é em relação à isomeria plana de tautomeria, né? Então, a tautomeria, ela vai o quê?
ela trata-se de um caso particular da isomeria funcional, em que os dois isômeros ficam o quê? Num equilíbrio químico dinâmico, né? Então, tautômeros são o quê? As moléculas que vão realizar a isomeria de tautomerização. Então, ela refere-se ao quê? A reação de tautomeria, que faz ali um equilíbrio químico. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Então, aqui a gente tem, aqui é um enol, né? Então, a gente tem aqui um carbono com dupla ligação e aqui o grupamento OH, né, do enol. Então, aqui ó, a gente tem a dupla e o hidrogênio ligado aqui ao oxigênio. No caso da tautomeria, vai ter o quê? Vai ter esse equilíbrio dinâmico. Então, uma hora ele vai estar nessa conformação aqui de enol, e em outra hora ele pode ser ou um aldeído ou uma cetona. Então, aqui, ó, a dupla ligação, ela vai migrar aqui entre esses dois carbonos para o carbono e o oxigênio. E o hidrogênio, que estava ligado aqui a esse oxigênio, ele vai vir para este outro carbono. Então, vai ficar fazendo essa troca da dupla ligação. Então, os elétrons, eles vão estar o quê? Eles vão estar se movendo entre o carbono e o oxigênio, assim como a ligação do hidrogênio, ele ora vai estar aqui com o oxigênio, ora ele vai estar aqui com o carbono. Então, esse tipo de movimentação a gente chama de tautomeria, né? Isomeria de tautomeria. Então, isso geralmente ocorre entre aldeído e enol e a cetona e o enol. Então, vai ficar nessa gangorra. Uma hora está como aldeído, uma hora ele está como enol, uma hora ele está como cetona, outra hora ele está como o enol. Então, aqui, ó, a tautomeria entre o aldeído e o enol. Então, a gente chama ela de tautomeria aldoenólica, em que a gente vai ter o quê? O equilíbrio do propanal, que é o aldeído, e o propenol, que é o enol. Então, ele vai ter a fórmula molecular C3H6 oxigênio. E aí, o que, gente? Essa dupla, ó, ela uma hora vai estar aqui entre o carbono, outra hora ela vai estar entre o carbono e o oxigênio. O hidrogênio, uma hora vai estar aqui com o oxigênio e outra hora vai estar ali com o carbono, né? Então, à medida que vai mudando, né, ela vai passar entre a função química enol e depois para a função química aldeído. Então, isso daí é a isomeria plana de tautomeria. Agora a gente vai falar sobre a isomeria espacial, né? Então, a gente viu a isomeria plana e agora a gente vai ver a isomeria espacial. Então, na isomeria espacial, gente, o que acontece? Esse composto, né, essa nossa molécula, vai ser o quê? Eles vão apresentar a mesma fórmula molecular, a mesma estrutura plana, né? Então, a gente viu que na estrutura plana, elas tinham o quê? A mesma fórmula molecular, mas elas tinham o quê? Uma diferença ali da estrutura plana. Aqui, na isomeria espacial, ela vai ter o quê? A mesma fórmula molecular, a mesma estrutura plana, só que vai mudar o quê, gente? A estrutura espacial, né? Por isso que a gente chama de isomeria espacial. Né? Então, dentro da isomeria espacial, a gente tem a isomeria geométrica cis e trans, e aí a gente tem a isomeria óptica. Bora falar sobre cada uma delas. Então, vamos começar aqui falando sobre a isomeria geométrica cis e trans. Então, na isomeria geométrica, ou a gente também pode chamar ela de isomeria cis e trans, é um tipo de estereoisomeria que ocorre entre alcenos de cadeia aberta. Então, aqui ó, a gente tem um exemplo de um alceno, né? Então, o alceno é o quê? É uma cadeia, nesse caso, ela vai estar aberta, né? Ela não forma um ciclo, e ela vai ter o quê? Uma dupla ligação. Por isso que a gente chama ela de alcenos de cadeia aberta. E é necessário que o quê? Que os ligantes sejam diferentes. Então, aqui a gente tem o ligante A, aqui a gente tem o ligante B, aqui a gente tem o ligante C e aqui a gente tem o ligante D. Então, para que ocorra a isomeria geométrica do tipo cis e trans, né, a gente precisa o quê? Que essa molécula seja aberta, dupla ligação, ligantes diferentes. E
a gente também pode, né, ter essa questão da isomeria geométrica cis e trans em compostos que são alcanos, né? Então, alcanos é o quê? São aqueles compostos que não possuem ligações. Então, aqui, ó, nesse outro exemplo, a gente não tem nenhuma ligação dupla, né? Só ligações simples. E eles precisam estar em cadeia fechada. Então, a gente está aqui, ó, esse carbono está ligado a esse carbono, que está ligado a esse carbono, fechando aqui um ciclo, né? Então, aqui a gente tem uma cadeia fechada. E também é necessário que os seus ligantes sejam diferentes. Então, aqui a gente tem o cloro e o hidrogênio. Então, a gente tem os ligantes diferentes. Então, os compostos, né, de cadeia aberta, né, acíclica, ela vai ter o quê? Ela pode ter dois tipos de nomenclatura. Ela pode ser cis, quando o quê, gente? Quando os ligantes iguais estão do mesmo lado do plano. Então, a gente corta aqui, a gente passa uma linha aqui, né, entre os carbonos. E se os dois ligantes estiverem nessa posição para cima, a gente chama ela de cis. Então, do mesmo lado do plano. Então, os dois cloros aqui nessa parte superior. Então, quando eles estão nessa parte superior, a gente fala que ele é uma molécula cis. E se eles estiverem em lados opostos, a gente vai chamar eles de trans, né? Então, ligantes de lados opostos, né? Ligantes iguais de lados opostos, a gente chama eles de trans. Então, o cloro está aqui, ó, nessa parte de cima, e aqui esse cloro está aqui na parte de baixo. Então, a gente chama ela de molécula trans. Então, aqui a gente tem mais algum exemplo, né? Mais um exemplo. Então, aqui os dois cloros para cima é o cis. E aqui um cloro para cima, o outro cloro para baixo, a gente chama de trans. Né? Então, o nome aqui, ó, dessa molécula vai ser como? Vai ser 1,2 dicloroetano, porque a gente tem o quê? Dois cloros, né? Então, um cloro vai estar no carbono 1, o outro cloro vai estar no carbono 2. Então, são dicloroetano. Aí, aqui a gente também pode chamar de diastereoisômero cis, né? Diclorometano cis. E aqui, a mesma coisa, né? Vai ser 1,2 dicloroetano trans, porque eles vão estar o quê? Em lados opostos. Agora, em relação, né, aos compostos de cadeia cíclica fechada, né? Então, a gente viu ali na cadeia aberta, agora a gente vai ver como que funciona quando ela está o quê? Com a cadeia cíclica fechada. Então, para que ocorra, né, esse tipo de isomeria cis e trans em cadeia fechada, tem que ter pelo menos um dos ligantes diferentes de hidrogênio em dois dos carbonos do ciclo e não podem ser o quê? Carbonos com duplas ligações, aqui só com ligações simples, né? E a possibilidade da organização espacial também ocorre da mesma forma. Se for isômero cis, né, os ligantes iguais ou de maior massa vão estar o quê? Do mesmo lado. E se for isômeros do estilo trans, né, os ligantes iguais ou de maior massa vão estar o quê? De lados opostos. Vamos ver aqui um exemplo. Então, aqui, ó, a gente tem o quê? Um composto de cadeia fechada, né? Um ciclo de cadeia fechada, onde aqui o A e o B precisam ser diferentes, né? Esses ligantes aqui precisam ser diferentes. E o X e o Y também precisam ser o quê? Ligantes diferentes. Mas o A e o B pode ser igual a X e Y. Aqui, ó, a gente tem a molécula, né, cis da cadeia fechada, então a gente faz esse tracejado aqui, ó. E se as duas moléculas estiverem do mesmo lado, vai ser cis, né, vai ser uma molécula simétrica. Se aqui os dois ligantes, né, estiverem em lados opostos, né, a gente chama ele de trans. Então, aqui, ó, a gente tem o 1,2, né? Então, o carbono 1 vai ter um cloro, o carbono 2 vai ter o outro cloro. Então, 1,2 dicloropropano, e aqui a gente coloca o cis antes. E nessa outra, né, a gente coloca o trans, 1,2 dicloropropano. Né? Então, isso daqui é o tipo de isomeria cis e trans. Agora a gente vai falar um pouco da isomeria espacial óptica.
né? Então, na isomeria espacial óptica, a gente vai o quê? A gente vai denominar a isomeria óptica como um caso particular de isomeria espacial que só ocorre em moléculas quirais. Agora, vocês devem estar se perguntando o que é uma molécula quiral, gente. Para que uma molécula seja quiral, né, para que aquele carbono seja uma molécula quiral, ele precisa o quê? Ter 4 ligantes diferentes. Então, aqui, ó, a gente tem um carbono e cada um dos ligantes que vão estar, né, aqui fazendo essa ligação aqui covalente com esse carbono, eles precisam ser diferentes. Então, aqui, ó, a gente tem um carbono, ele está fazendo ligação aqui com CHO, aqui ele está fazendo uma ligação com um outro ligante, aqui, ó, CH2OH, e aqui fazendo ligação com um hidrogênio, né? Então, cada um dos ligantes é um ligante diferente. Então, esse daqui a gente chama de carbono quiral. Ou então, a gente também pode chamar ele de carbono quaternário, né? Como a gente viu na aula passada. Então, aqui a gente vai ter o quê? Esse carbono quiral. Então, quando a gente tem esse carbono quiral, ele consegue fazer com que ocorra uma isomeria espacial óptica. E aí, esse isômero espacial óptico, ele cria os enantiômeros. Então, o que é o enantiômero? Eles vão ser o quê? São imagens especulares um do outro, ou seja, se a gente colocar ali na frente de um espelho, eles vão ser iguais, né? Então, aqui a gente tem essa molécula, né? E a gente colocando ela na frente da outra, elas vão ter essa mesma equivalência. Porém, quando a gente superpõe elas, elas não vão conseguir ficar superpostas. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui, ó, se a gente pegar as nossas duas mãos, se a gente colocar uma de frente para a outra, elas vão ter essa imagem espelhada. Porém, se a gente sobrepor ela, ó, tá vendo? A gente fica com os dedões em posições opostas, né? Os dedões e os dedos mínimos. Então, isso daqui é uma imagem que não se superpõe, elas não estão superpostas, ok? Então, vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, nessa questão da isomeria espacial óptica, ela ocorre como? A gente vai ter uma luz polarizada que vai ocorrer através do polarímetro. Então, primeiro a gente tem aqui uma luz natural. A luz natural, ela não é uma luz polarizada. Então, as ondas dela vai ter o quê? Vão ter vários planos de vibração, né? Então, elas vão irradiar para todos os lados. Então, quando essa luz ela passa por um polarizador, então aqui ela passou por um polarizador, ela vai o quê? Ela vai ter, vai fazer com que as ondas, né, elas vibrem em somente um plano. Então, aqui a gente tinha uma luz natural, passou por um polarizador, elas estão o quê? Vibrando em um único plano, e aí a gente vai fazer com que ela passe ali por uma substância opticamente ativa, que é a substância que a gente quer descobrir se ela tem atividade ou não. Se ela desviar para algum dos lados, isso quer dizer que ela é uma substância ativa. Vamos entender isso um pouco melhor? Então, aqui, ó, a gente tem uma luz natural, a gente colocou o quê? Um polarizador, esse polarizador deixou aqui, ó, a substância, né, como uma luz polarizada, e aí a gente coloca o quê? A gente coloca a substância que a gente quer identificar. Então, a gente colocou aqui a substância e, ó, teve um desvio da luz polarizada. Então, quando tem o quê? Esse desvio da luz polarizada, ó, tava aqui retinho, colocou a substância e ela ficou de lado, né? Teve esse desvio da luz polarizada. Então, ó, dentro da isomeria espacial óptica, a gente tem as substâncias que são opticamente inativas, que são aquelas que não vão desviar o plano da vibração da luz polarizada. Então, vocês lembram lá que a gente viu o GIF, né? Se a luz não tivesse ficado de ladinho, né? Se ela não tivesse sido desviada, ela seria uma substância opticamente inativa, que a gente também chama de mistura racêmica. E quando ela tem o quê? O desvio, né, da luz polarizada, isso quer dizer que ela produz os enantiômeros, né, uma substância opticamente ativa. Então, esse desvio ele pode ocorrer nos dois sentidos. Se o desvio ocorrer para o lado direito, vai ser o destrógeno. Se ela ocorrer para o lado esquerdo, vai ser uma substância levógera.
Então aqui, ó, a gente tem essas duas moléculas, né? Essa molécula, ela gira para a direita, né? Então ela é destrógera, e essa daqui vira para a esquerda, é a substância levógera. E como que nós vamos aplicar isso, né, no nosso dia a dia? Então isso é muito utilizado ali na preparação de medicamentos. Então aqui a gente tem um medicamento chamado talidomida, né? A talidomida foi um medicamento que foi criado lá próximo dos anos 60. Então a gente vai ter dois enantiômeros, um que vai o quê? Que vai desviar para o lado direito e o outro que vai desviar para o lado esquerdo. Será que isso vai ter modificação ali na sua estrutura, gente? Isso quer dizer que vai ter uma modificação, parece que não, né? É uma modificação pequena, mas isso tem uma consequência muito grande. Então, lá nos anos 60, né, esse medicamento ele era usado o quê? Para combater os enjoos matinais. Então, muitas grávidas, né, muitas mulheres ali que estavam esperando bebês, acabaram utilizando esse medicamento. Só que como ele continha tanto os enantiômeros que desviavam para o lado direito, quanto os que tinham esse desvio para o lado esquerdo, a gente teve uma geração de crianças que nasceram com má formação congênita, que a gente chama de teratogenia, né? Então, a gente ficou uma geração chamada os bebês da talidomida ou geração talidomida, né, no qual esses bebês eles nasceram o quê, gente? Sem os membros superiores e inferiores, né? Então teve ali um caso muito grande, né, de muitas crianças que nasceram com esse problema. E aí, a partir daí, né, começou a ter esse cuidado ali com os medicamentos na sua formulação para que, né, os isômeros espaciais ópticos não tivessem mais essa mistura, né, dos enantiômetros e não ocorresse mais esse tipo de problema. Hoje em dia, a talidomida ela continua sendo utilizada, né, para tratamento ali de câncer e também para a hanseníase. Agora vamos lá para questões do Enem. Então vamos para a nossa primeira questão. Então aqui nessa questão ela caiu lá em 2018, no qual fala: as abelhas utilizam a sinalização química para o quê? Para distinguir a abelha rainha de uma operária, né? Então lá na casinha das abelhas, né, tem a rainha e a operária. Só que elas não são capazes de reconhecer a diferença entre as moléculas. A rainha ela vai produzir o quê? Um sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enóico. Enquanto as abelhas operárias, elas produzem o quê? O ácido 10-hidroxidec-2-enóico. Então a gente o quê? Nós, né, podemos o quê? Distinguir as abelhas operárias da abelha rainha pela sua aparência, né? Mas para as abelhas, elas utilizam o quê? Essa sinalização química para perceber essa diferença, né? Então pode-se dizer que vem por meio da química, né, as abelhas. Então as moléculas sinalizadoras químicas produzidas pelas abelhas rainhas e operárias, elas podem ser diferenciadas Aí a gente tem as opções: A, na fórmula estrutural, B, na fórmula molecular, C, na identificação dos tipos de ligação, D, na contagem de números de carbono ou E, na identificação dos grupos funcionais. Então vamos ver aqui a resposta. Então aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem a fórmula estrutural, né, aqui do ácido, né, que é produzido pela rainha. E esse daqui é o ácido que é produzido pelas abelhas operárias. E a gente consegue ver o quê? Que ela vai ter uma diferença aqui, ó. O OH, né, a nossa função, ela vai estar ligada aqui no carbono número 9 e aqui ela vai estar ligada no carbono número 10. Então isso quer dizer que o que vai diferenciar, né, esse composto que é produzido é exatamente pela sua fórmula estrutural. Então, resposta correta, letra A. Então, sempre se lembrem que os isômeros vão o quê? Se diferenciar pela sua fórmula estrutural. Então, estamos terminando aqui mais uma aula de Química. Para mais aulas e para mais dúvidas, acessem a plataforma Eduque e vejo vocês na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau!